A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje já dia 5 de agosto de 2022, mais um BIP no ar, e a gente já vai lamentando a ausência do Ederson Andrade hoje, né, Rânia Moras? Infelizmente ele não pôde vir. Oi para todo mundo, a gente espera que essa sexta-feira seja muito calma, porque faz uma semana que infelizmente nós tivemos aí o incêndio em Laércio, que destruiu o prédio da prefeitura, mas que graças a Deus não teve ninguém ferido. A grande maioria da documentação ali foi salva e agora é o momento de reconstrução, né? A gente está aguardando nesse momento exatamente o resultado do laudo para saber que tipo de serviço que vai ser executado no prédio em si. No que diz respeito às secretarias que estavam funcionando, elas já estão sendo absorvidas por outros prédios e outros prédios também serão necessários alugar para que as secretarias voltem a funcionar 100%. Inclusive saiu já o decreto do prefeito regulamentando tudo isso, diga-se de passagem. Né? A partir dessa próxima semana, os serviços públicos já vão voltar, não vão voltar tudo de uma vez, mas o atendimento público já vai começar. Os atendimentos, inclusive, das secretarias que ficaram, que estavam funcionando, que trabalhavam no prédio da prefeitura, os atendimentos ao público estão suspensos, como a própria Ascom, Segov, Secretaria de Habitação, gabinete, enfim, as secretarias ali em geral, né? Mas a gente tem força. É um povo destemido, não é, Lorene, que hoje é a nossa convidada especial aqui do BIP. Lorene Lisboa. Lorene Lisboa, da Rede de Atenção Materna e Infantil da Secretaria Municipal da Saúde, que vai falar de um assunto pra lá de importante, não apenas para as mulheres. É isso, Lorene? Claro, né? A gente tem que envolver também a paternidade e também a rede de apoio. Hoje a gente já fala em abranger de um modo geral, não só a mãezinha. Nós estamos falando aí do Agosto Dourado. Sim, nós estamos agora já encerrando no finalzinho da Semana Mundial do Aleitamento Materno, mas aqui no nosso país, né, no Brasil, ela é comemorada durante todo o mês de agosto. Então a gente vai desde o início do mês até finalizar o Agosto Dourado. E o que é que compõe essa comemoração, essa celebração do Agosto Dourado? O Agosto Dourado ele é um mês de incentivo e apoio à amamentação. Né? A gente tem a cor dourada representando, porque simboliza ouro, porque o leite materno é padrão ouro de qualidade. Né? Não há melhor do que ele. Acho que é diamante, viu? Né? Vale mais do que ouro. Aliás, aproveitando a deixa, né? Fala um pouquinho dessa característica do leite materno, a importância dele, para que a mamãe se conscientize, né, cada vez mais de que não tem hora, não tem local, né, em todo canto, toda hora é hora, a criança está lá, chorou, quem chora quer mamar, né? Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Então, o leite materno, ele vem sendo estudado, né, no decorrer dos anos, a gente sabe que ele existe desde o início da humanidade e com o avanço das tecnologias, da ciência, né, dos estudos, mais benefícios se descobrem, quanto mais se estuda, mais benefícios ele vem demonstrando. Então, hoje a gente sabe, ele é rico em gorduras, ele é rico em que vão ajudar na imunidade da criança, né? Ele tem vírus e bactérias do bem, né? Vão ajudar bastante o desenvolvimento. Ele está relacionado, né? Estudos mostram a fator de inteligência, né? A melhora do intelecto. A doenças, né, prováveis, ele reduz o risco de doenças dessa criança na fase adulta. Então, hoje, os estudos mostram ainda mais benefícios, além do que a gente já sabe que ele está pronto para uso, ele está ali na temperatura ideal, ele é adequado para o bebê, né? A gente sempre sabe que ele mata a fome do bebê, o leite materno. Então, hoje a gente sabe que, sim, ele mata a fome, porque ele tem todos os nutrientes, porque ele é rico ali no que a criança necessita, especificamente o que a criança precisa naquele momento. É outro fator importante, né? O leite materno, ele se adequa. E imuniza a criança contra muitas doenças. Sim, ele tem, como eu falei, vírus e bactérias do bem, que já ajudam na imunidade da criança, e ele vem também com a imunidade que a mãe já trouxe da vida, do contato que ela já teve, né?
ela transmite para o bebê. Então, isso vai protegê-lo nos primeiros meses de vida. Crianças que são, hoje tem estudos, crianças que são amamentadas exclusivamente do leite materno, elas têm uma redução de doenças pulmonares, né? Bronquite, A mamãe. pneumonia. Não, a criança. A criança. A imunidade da mãe, né? imunidade Aquilo da mãe. que ela adquiriu ao longo da vida Sim. é repassada via o leite para a criança. Quais Sim. seriam os tabus que a gente poderia aproveitar esse momento aqui do BIP, Lorene, para desmistificar? Tipo assim, eu tenho 6 filhos, tá? Então, Parabéns. ao longo Ele é paridor. ao longo da minha convivência, já passei por várias experiências. Por exemplo, a esposa às vezes reclama: meu seio rachou, não estou conseguindo amamentar, principalmente quando é a primeira vez, né? Então, existem alguns tabus: meu leite está fraco, eu preciso tomar um nutriente melhor, eu não estou produzindo leite suficiente, o menino está mamando demais, está doendo, eu preciso... Enfim, existe uma série de tabus que eu queria que você nos ajudasse nesse momento a desmistificar um pouco. E que tipo de ajuda que ela vai encontrar, inclusive, na rede pública de saúde. Claro. Esse ano, o tema, né, do mês, que a gente aqui considera o mês, mas o tema que roda todo mundo, que é mundial, global, é fortalecer a amamentação educando e apoiando. Que o enfoque é justamente nisso, em educar a mãe, porque amamentar vem-se de uma cultura que é pegar e colocar o bebê no peito. E não é. Amamentar, ele é um processo. Tem-se uma posição correta, tem o conforto da mãe em estar amamentando naquele momento, tem também o leite, a composição do leite, as fases, né, na verdade, as fases do leite. Por exemplo, esse tabu de leite fraco, ele vem porque nos primeiros dias a gente tem um colostro, né, que é um leite um pouco mais ralo, e esse composto é riquíssimo em nutrientes e em proteção para essa criança. Então, Aí, ele inclusive, já a nasceu, importância de começar a amamentar na mesma hora que Isso, nasceu, praticamente, né? A gente tem o projeto de amamentação na primeira hora de vida, né? É um projeto que existe, onde a criança, ela nasceu, ela tem que amamentar, ela já tem que ir ao seio materno na primeira hora de vida, porque a primeira hora é extremamente importante no nascimento do bebê. Então, na primeira hora de vida, ele já recebe o leite materno, que vem o colostro. Então, existe essa cultura de leite fraco, porque o colostro, ele permanece ali por alguns dias, até vir o que a gente chama pojadura, na descida do leite. Aquele leite quando o seio incha, né? Que a mãe sente, fica vermelho. Que o leite vem, aquele boom, chegou o momento. E se a mulher sentir dor? Então, é por isso que é importante que ela busque ajuda, né? Durante o pré-natal, ela vai ser orientada que existem esses momentos, nesse momento tem o colostro, que vai vir um pouquinho mais ralo, vai ter a pojadura do leite, onde vai vir muito leite. E coisa ali boa. E o bebê chega. e logo depois, o leite vai adequar as mamadas do bebê, né? Então, ali ele vai produzir de acordo com o que o bebê mama. Ele vai mamar, vai produzir, né? Vai ser aquela troca. O bebê vai sugando, o leite vai sendo produzido. Então, esse primeiro momento, esse primeiro dia, o puerpério ali, o que as pessoas chamam, o resguardo, né? Uhum. Esses primeiros dias são de mudanças, né? E são de mudanças para a mãe e para o bebê, são de mudanças para o leite materno. Então, é importante a gente educar quanto a isso. Tivemos a pandemia e grande parte da população ficou isolada, não tinha nem espaço para troca do conhecimento. A preocupação era muito o coronavírus, né? As gestantes ficaram aflitas com a situação. E aí acabou que elas perderam, elas não ficavam isoladas em casa, não tinha esse primeiro momento, às vezes o familiar não podia vir para ajudar. E aí a gente agora quer mostrar a importância que é aprender sobre a amamentação. Inclusive, tem outra dúvida, tem mulheres que têm dúvidas. Eu tenho amigas, por exemplo, que tiveram filhos e amamentam até 2, 3 anos. Eu tenho uma amiga que amamentou o filho até 5 anos. Não tem problema. Digo, gente do céu, mas é muito leite. Porque é isso que tu falas, né? O seio, ele produz aquilo enquanto a criança ainda está mamando. Uhum. Mas não há essa necessidade, né? A importância da amamentação mesmo é nos 6 primeiros meses e só o leite, sem dar papinha, sem dar aquelas comidinhas que são produzidas, industrializadas, que aliás devem ser terríveis, né? Para dar nos primeiros meses para o bebê. Então é isso, a importância, só o leite nos 6 primeiros meses. Sim,
só o leite materno, nos 6 primeiros meses de vida, ele é ideal. Ele vem gorduras, né? Como eu falo, ele vai alimentar como comida. E ele vem, ele é líquido, ele vai matar a sede como água, né? Então não há necessidade. Nem água. Nem água. Não há essa necessidade, porque o leite materno ele já contém tudo. Como eu falei, ele tem fases, né? Então quando o bebê começa a sugar, ele vai ali se adequando. O leite materno ele é tão inteligente, eu costumo Eu fico usar essa impressionada. expressão. Eu também. Quando eu penso todo esse poder do leite materno. Inclusive, né, a criança quando ela tá, existem estudos que comprovam, a criança quando ela está doente, né, por algum fator, já muda o leite materno, a composição do leite. As mães até percebem, né? Então, ele adequa, o vínculo é tão grande, tanto o vínculo afetivo É mágico. É mágico. E ali o leite materno é capaz de se adaptar às necessidades do bebê naquele momento. Então, até o 6º mês é só leite materno. A partir do 6º mês, não se retira o leite materno, tá? Também tem essa cultura de que, eu já amamentei até 6 meses. Não, a partir do 6º mês começa a introdução alimentar. A gente chama introdução porque vai aos poucos, até porque a criança vai passar a consumir alimentos que ela não conhece. Então, tem toda aquela fase de adaptação, a fase da mastigação, né, da adequação. E aí, a gente não deixa o leite materno. Outra coisa importante que me veio agora é que, nesse momento da introdução alimentar, também existe uma cultura de que a criança não quis o alimento, minha criança não come nada, só come uma colherada. Mas a gente tem que lembrar que é um bebê que realmente come pouco, que tem o tamanho do estômago menor. E tá numa descoberta. Descoberta, e o leite materno alimenta. Então, ele comeu só uma colheradinha no almoço, depois do almoço, ele mamou o peito. Que bom, comeu uma colherada e se alimentou do leite materno. Então, ali vai devagar. Porque tem mãe, talvez, não sei, né? Que já queira, amamentou 6 meses, não quero mais, né? Já fica de saco cheio, o filho tá ali chorando, ela já quer dar outros alimentos pro seu filho, e isso acontece muito, né? Acontece. Como eu falei, é uma descoberta para a criança, e aí a mãe já acha que ele tá preparado, 6 meses, tá bom, então tá preparado, mas não é bem assim. O leite materno ele vai até os 2 anos, complementado com os outros alimentos, mas ele não deixa de ser um alimento, e o leite materno ele é um conforto também. Pois as mamães têm que ficar atentas para isso, não deixa de amamentar, né? Teve teu filhote, teve neném, que é uma delícia. Eu, infelizmente, não pude ser mãe, o Leslie tem 6 filhos. Eu, infelizmente... Eu te compensei, né? Eu fui pai 6 vezes. Deixa eu aproveitar para voltar no assunto que talvez a gente precise bater um pouco nessa tecla, porque eu convivi muito com isso, que é a questão da rachadura, o seio às vezes continua, né, ferindo, e às vezes provoca na mãe o sentimento de repulsa à amamentação. De que forma que ela pode ser amenizada a situação? Existe um creme? Existe uma postura melhor? O problema são as gengivas da criança que acaba provocando a rachadura? Trata um pouquinho mais disso, com um pouco mais de profundidade, por favor, Lorene. Que eu acho que é um tormento muito grande para as mamães. Sim. O grande motivo delas deixarem de amamentar é o desconforto. O desconforto ele é provocado tanto pela pega incorreta, que a gente fala que é quando o bebê vai abocanhar o peito, ele não consegue abocanhar da forma correta, ou a posição da mãe, né, a própria posição do corpinho do bebê. Tudo isso, existem técnicas, né, para poder melhorar e ajustar. Aí um fator que prejudica a pega do bebê, por exemplo, é o fator do freio lingual, né? Por isso que é importante a criança fazer o teste da linguinha. Algumas crianças fazem ainda na maternidade, outras nas unidades básicas de saúde, elas conseguem fazer. Se a mãe quiser levar, pode ir lá para fazer o teste. Fazer. Sim, temos fonoaudiólogos. E aí vai verificar como está o freio lingual, se essa criança tem a linguinha presa, que dificulta a amamentação. E o mais importante os primeiros dias, né? A primeira semana, aquela consulta ali de pós-parto, de puerpério, porque o profissional vai olhar
A mãe vai relatar o que está acontecendo e ele vai ver, não, vamos ajustar essa pega, existe uma maneira correta, a boca do bebê tem que estar em tal posição, o peito, né? O bebê não tem que mamar só bico, ele tem que mamar o peito. Então, isso é importante que tenha ajuda de um profissional. Se a mãe quiser, por exemplo, se ela está em dúvida, se ela está passando por esses problemas todos, ela pode ir em qualquer unidade de saúde? Sim, em qualquer unidade básica de saúde, a gente tem profissionais, enfermeiros, médicos, temos fonoaudiólogos nas UBSs, que vão ajudar esse apoio, né? Elas podem ir porta aberta, né? Podem chegar, passar no acolhimento e já vai ser identificado essa dificuldade da mãe. Mas é importante que não deixe, que não tenha vergonha, que não ache que é o seu peito. Porque o meu peito, meu seio é de tal forma. Acha que é diferente. Isso, não existe. Não existe seio que não dê para amamentar. E o bebê não liga pra estética, pensa aí. Não. Além do Ele que quer também, mamar. além do que, existe um aspecto da amamentação que a gente não tocou aqui, né? Que é a questão da aproximação, do acolhimento, da intimidade entre mãe e filho. A forma como ela pega o bebê, né? E cria Vínculo. um vínculo, né? Sim, Muito forte. Muito forte. O vínculo é muito forte entre a mãe e o bebê. Ele traz segurança para o bebê e ele traz também uma segurança para a mãe, né? Nesse vínculo de amamentação. Existe a troca de olhar, né? Mágico, né? Ali indescritível, né? A troca de olhar, né? Ali você aumenta esse vínculo, o contato pele a pele ali, né? Ele escuta o som que ele sempre ouviu durante os 9 meses de vida, que é o som do coração da mãe. Ele ficou 9 meses gerando ali. Ele vai voltar a sentir quando ele vem para ser amamentado. Ai, gente, é um gesto. Tu já és mãe? Não. Mas é uma vai ser. questão, Mas e aí eu a estou gente, me e é uma questão de conhecimento, ela passa a conhecer melhor os traços, os trejeitos, ela começa a perceber se o bebê, por algum momento, está em algo desconfortável, né? De repente, algum probleminha de saúde que começa a aparecer ali. Ela, nessa intimidade com a criança, no amamentar, ela começa a identificar, mesmo sendo mãe de primeira viagem. E não é à toa que o bebê reconhece logo a voz da mãe também, né? Reconhece. Com toda essa amamentação. Sim, o bebê, para a mãe, existe esse vínculo e essa Magia, né? Essa magia, porque a mãe gerou, né? Mas é claro que a criança, ela pode formar esse vínculo também com o pai, né? Porque ele também reconhece a voz do pai. E aí entra a paternidade na hora de colocar o bebê para arrotar. Isso, ele também melhora esse vínculo. Seria bom, no caso, o pai participar na hora desse... Sempre, né? Né? Sim. Quantas vezes Deixa eu o bebê contar uma mama por experiência. dia? Deixa eu contar uma experiência. Meu filho caçula, Cristiano, vai fazer 4 anos agora, dia 29. Eu conversava muito com ele enquanto momento de gestação, eu ficava ali, né? Brincando. Pai e tudo. babão, tá vendo? Sou super né? babão. Aí na hora que ele nasceu, que ele saiu junto com a mãe, ele tava chorando muito, chorando. Aí eu peguei, conversei com ele, na mesma hora ele calou. Na hora que ele calou, e eu estava filmando, eu tenho isso registrado, isso me deu aquele posicionamento de pai. Super-herói. É muito bacana. Super-herói, E né? é mágico, é muito mágico. Eu costumo até brincar o seguinte, essa questão de amamentação e logo lá na frente de papa e tal. A mãe amamenta, então eu tenho a concepção, na minha cabeça, eu faço uma relação de que mamãe, a criança mama. Papai é a partir do momento da papa, mingau. Tá Então, vendo? eu crio isso na minha cabeça e eu acho isso muito bacana, porque o pai precisa estar envolvido sempre. Inclusive, na hora que a própria mamãe está amamentando, o pai fica ali conversando, criando também, de alguma forma, um vínculo. Vocês estão ouvindo homens, né? Por favor, sigam o exemplo do Laércio, porque tem homem que acha que na hora da amamentação, deixa a mãe pra lá, vai fazer as coisas e não acompanha esse processo de crescimento que é tão decisivo, fundamental na vida da criança e na vida do casal, da família, para ter esse envolvimento todo, né? O mês de agosto dourado surgiu, além da questão do incentivo à amamentação, vamos passar agora para um assunto um pouquinho polêmico, que são os constrangimentos que várias mães passam ao amamentar os filhos em praça pública, né, num shopping, na fila de um banco, porque a mãe ela tem a atividade dela
né? Fora a questão de estar ali com a criança. Ela vai para a fila do banco, às vezes precisa estar ali com a criança, vai ao supermercado, precisa estar ali com a criança, e a criança não tem hora para amamentar. Ficou com fome, tem que dar a amamentação. Como é que isso é trabalhado nesse momento também? Existe já alguma lei que protege as mulheres para que elas não sejam constrangidas, não sejam obrigadas, como a gente já viu em alguns estabelecimentos, mães amamentando a criança e obrigada a sair daquele local porque é um local público? Absurdo isso. É um absurdo. A gente tem desde 1990 o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá dentro já garante o direito da criança ser amamentada em locais públicos, privados, de rotatividade coletiva. Já é direito há muito tempo, né? Sem, inclusive, uso de paninhos, fraldinha, não tem a necessidade. Não precisa ficar escondido. Não precisa ficar escondido. Então já é direito. Mas a lei, ela está em tramitação para que melhore ainda mais, né? Tá uma lei federal para que haja para esses locais que restringirem a amamentação, que eles possam ser punidos de alguma forma, né? Estabelecendo multas, enfim. Mas a mãe tem direito, já é garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o direito a amamentar em público, né? Sem problema nenhum. Nós temos essa lei federal. Alguns municípios brasileiros já têm leis municipais que punem o constrangimento à mulher que amamenta em público, em qualquer lugar. Ela pode amamentar no lugar que ela quiser, né? E em nível federal, como tu estavas falando, nós temos aí um projeto de lei em tramitação na Câmara que prevê multa de 2 salários mínimos para quem constrange, para quem expulsa, né? Por isso nasceu uma maçã, hein, Lorene? É que ao mês de conscientização, não, ao mês do Agosto Dourado, começa hoje, sexta-feira, lá no Parque dos Ipês. Se você é mamãe, está amamentando, que horas vai ser? Vai uma turma de mulheres para lá para dar leite, para amamentar, esse gesto de amor lindo. As mulheres vão para lá amamentar. Que horas vai ser? Sim, vai ser no entardecer, a partir das 16 horas, no Parque dos Ipês, né? Esse empreendimento novo, tão bonito, lá tá muito lindo. Belíssimo. Com esse momento vai ser mais lindo ainda, né? Chamada Hora do Mamaço. Ela acontece em comemoração ao Agosto Dourado. E é justamente para conscientizar, sensibilizar, mostrar que é direito da mulher amamentar em local público, na hora que ela quiser, o momento que ela precisar amamentar seu bebê. Então vai ser lá no Parque dos Ipês, às 16 horas, hoje, sexta-feira, dia 5. Qualquer mulher, qualquer mamãe que está amamentando pode levar. Idade, pode levar. Porque é incrível que tem gente que sexualiza, né? Isso é um outro absurdo. Né? Eu não consigo raciocinar em torno disso, né? Foi por isso que nasceu esse movimento, que a BIP, a cultura, viu, gente? Esse movimento, eu estava lendo que começou na França. Sim. Já tem 12 anos, né? Começou em 2006, na verdade. E aqui no Brasil, que começou em 2012. Então nós temos aí 12 anos, né? Sou boa de matemática, né? Não? 10 anos. 10 anos. Então, oi. E aí no Brasil tem 10 anos, justamente esse movimento para acabar com esse tipo de pensamento, com esse tipo... É uma maldade, né? Eu não sei, eu não consigo nem raciocinar. Deixa eu aproveitar, o nosso tempo está começando a ficar já apertado, né, João Filho? Né? Deixa eu aproveitar para tocar um outro. Já? Deixa eu aproveitar para tocar um outro assunto aqui, rapidamente. As mães que têm problema de amamentar. Existe. Por exemplo, as mães que são portadoras de doenças, né, como a própria AIDS, HIV, problemas nesse sentido, né, que passa pelo sangue, né, e no ato de amamentar acaba contaminando a criança. De que forma que pode ser prevenido? De que forma que existe um outro acolhimento também nesse sentido? Como é que funciona? Sim, o preparo para amamentação, ele vem desde o pré-natal, né? Desde a concepção ali, na verdade, que você se prepara, se programa com os exames, engravidou, e o pré-natal, né? A importância do pré-natal. Ali ela começa, ela tem os exames de rotina, a paciente, ela vai fazer os exames de rotina, ela pode ser diagnosticada precocemente, pode ter tempo do tratamento adequado e não vai contaminar o seu bebê, não vai passar para o seu bebê. Mas em alguns casos, ainda a ciência mostra que ainda passa através do leite materno. Então, a amamentação
materna não é recomendada. E aí o governo, ele supre essas crianças, né, com o leite que ela vai tomar até os 6 meses, até o 6º mês. É um e a leite partir especial, específico? Isso, é um leite enriquecido de nutrientes. E ali, o governo já vai bancar esse leite para essa mãe. A partir do 6º mês, começa a introdução alimentar, ela vai passar com o nutricionista e já vai começar com os alimentos. Mas a gente conversou um pouquinho mais cedo falando que a continuidade da amamentação, da introdução do leite, porque o leite é um alimento, né, a continuidade disso é muitas das vezes apoiada por instituições como, por exemplo, a Pastoral da AIDS, que inclusive está fazendo uma campanha de doação de leite para essa... Acho que até para o CTA, né, que acaba também fazendo a distribuição, não sei se exatamente é isso, mas a Pastoral da AIDS acaba fazendo essa campanha. E eu queria chamar, e com a tua ajuda, a chamar a atenção para o leite que pode ser doado, porque hoje a gente está vendo no comércio, né, um composto lácteo. Esse composto lácteo não é indicado. Não é indicado. As crianças recebem, como as vivendo com HIV são acompanhadas pelo CTA-SAI, acaba que a Pastoral da AIDS tem essa parceria em fazer essa campanha de arrecadação de leite. Tem que ser leite integral, né? Tem que se atentar ao rótulo da embalagem, porque não é composto lácteo. O composto lácteo ele tem várias outras composições que... Inclusive ele é mais pobre em leite, em nutrientes, 51% em relação ao leite integral. Tá? Porque ele tira a grande parte do leite, que o leite é rico em nutrientes, né, em cálcio e tudo, enfim. Mas essa campanha é muito bonita, porque muitas famílias, né, após o 6º mês, têm dificuldade ainda de garantir o próprio alimento mesmo, para a introdução alimentar, e a pastoral ajuda, né, nessa ação social. A gente tem também alguns casos aqui no município de crianças com alergia à proteína do leite de vaca, que ela leva a criança a ter uma certa dificuldade, porque é tudo que a mãe come, se tiver proteína do leite de vaca, a criança pode ter uma reação alérgica. Então, aí, a gente tem aqui o programa no município que avalia essas crianças, passa com pediatra, tem nutricionista, né, tem todos os exames. Quando é diagnosticado, o município, ele entra e supre esse leite, porque, na verdade, também não até leite. O período de 6 meses. Até 2 anos, até 2 em alguns anos. casos. Uhum. São alguns casos, porque tem crianças com alergia à proteína do leite de vaca que geralmente têm outras alergias associadas e às vezes elas precisam ainda, né, dessa fórmula de aminoácidos que a gente fala. Então, tem toda uma avaliação. Existe a nutricionista e a pediatra que vão acompanhar essa criança. Mas geralmente com 2 anos ela já está super bem de saúde, até as outras alergias já está bem bacana, elas recebem alta do programa. Essas Outras alergias me parece tudo, que começam a desaparecer nessa faixa etária de 4 ou 5 anos, né? Elas... depende muito do caso, né? Então, assim, é uma questão de necessidade de avaliação. Mas a idade, como a criança, né, vai formando ali a primeira infância, a partir dos 5 anos, a gente tem uma melhora boa. Maravilha, Rani, nosso tempo acabou, né? Que pena, papo tão bacana hoje. Hoje foi diferente, foi né? Bastante diferente, o BIP bem diferente. Lembrando que a programação começa hoje, vai dar no dia 30, inclusive, né? Vai ter palestras aí para as gestantes, Sim, as mães sobre aleitamento materno. A gente tem um mês todo de atividades nas unidades básicas de saúde, na maternidade também. As meninas estão fazendo um trabalho bem bonito lá. Agora a gente tem um plantão afetivo, parto humanizado, é bem bacana. E teria outros assuntos pra gente conversar. Teria outros assuntos. Eu começo a falar, é tão lindo. Tem umas coisas bem importantes aí, inclusive sobre os partos, né, Lorene? Mas não dá tempo pra gente falar, mana. Tá. Mas eu gostaria de convidar todos a estar participando, né? Durante todo o mês, as unidades básicas de saúde estarão com suas programações internas, de palestra, roda de conversa, trocar experiência. A gente vai ter aqui no município um momento também específico para os profissionais falarem, trocarem experiências, para que um outro, né, veja aquela ideia que vai ser a primeira mostra de experiências exitosas em amamentação. E a gente encerra a programação oficialmente na Palmares 2. A gente vai levar para a zona rural esse encerramento, que vai ser no dia 30. Maravilha, sucesso, que muitas mães participem aí do Agosto Dourado, ou para mim, Agosto Diamante, quer mais?
Bonito, mais valioso. Para vocês todos, né? Um ótimo final de semana, não é isso, Laércio? Exatamente. A gente espera que todos vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigada, Lorene. Foi um ótimo bate-papo. É bom lembrar que a gente conversou aqui com a Lorene Lisboa, supervisora da Rede de Atenção Materna e Infantil. A gente chamava antigamente isso de Rede Cegonha. Cegonha. Né? Que era mais fofo, né? Era mais fofo. Mas tchutchuco, mas Obrigado, o governo Lorene. federal mudou tudo. Nosso tempo morreu mesmo. Obrigado. Obrigado, Lorene. Por nada, eu que agradeço. A gente está de volta na próxima sexta-feira com mais uma entrevista bacana aqui no BIP Pomposo. E eu volto na segunda com o nosso BIP Diário. Bom final de semana a todos. Lembrando que hoje é sexta-feira e hoje também é um dia de muita celebração, de muito orgulho, inclusive para a gestão, que hoje é o dia que está sendo inaugurada a Escola Mário Lago, na região da VS10. Um abraço para todo mundo dessa região aí que está aí festejando hoje. Tá Obrigado. certo. Um abraço para vocês todos. Tchau, gente. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.